A paz do Senhor, igreja linda. Eu quero dizer que você escolheu a melhor parte. E de modo algum vai ser roubada. Está aqui enquanto muitos estão vivendo como não se houvesse amanhã. Não é verdade? Você decidiu estar na casa do Senhor. Porque aqui é a festa do Espírito. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está nesse lugar. Ele vai te tomar de uma maneira. Ele vai entrar por dentro de você. Ele vai trazer cura para a tua alma, cura para o teu físico. Eu creio que hoje é dia de cura. Enquanto muitas pessoas decidiram fazer uma festa da carne, estão caminhando rumo à morte, eu creio que nesse lugar está sendo derramado o Espírito da vida sobre você. Em nome de Jesus. Não se distraia. Não permita que nada venha roubar aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Eu creio que o Senhor está curando essa noite. Eu creio que o Senhor está levando a tua igreja a um novo nível de unção. Você que não falava em língua, começa a buscar isso. Você vai começar a falar em línguas. Você que não tinha visões, vai começar a ser visitado pelo Senhor. Vai começar a ter visões, porque o Senhor está preparando a igreja para a última hora. O Senhor está preparando a igreja para aquilo que nós estamos vivendo. O Senhor conta com pessoas disponíveis para a sua grande obra. Amém? O Senhor quando passou aqui, Jesus quando passou aqui na terra, Ele fez muitas curas, né? Em João diz que Ele fez tantas coisas que não conseguiríamos registrar isso em nenhum, mesmo em todos os livros que já tivessem sido escritos nesse mundo. Mas o mais interessante é que quando nós olhamos algumas curas e alguns lugares que Jesus curou, e quando nós vamos lá para Israel, depois de tantos anos, séculos e séculos se passaram, nós conseguimos olhar para alguns lugares como ruínas. Mas é interessante que o mundo todo vai para aquele lugar para olhar o lugar que Jesus curou. Às vezes o tanque de Betesda, ali o mar da Galileia, lugares que tem que a geografia, que o tempo, que a história não podem negar que há evidências que Jesus passou ali. Jesus usou várias formas para curar pessoas. Jesus nunca curava praticamente da mesma forma. Alguns Jesus tocava, outros Jesus cuspia, outros Jesus preparava um lodo, outros Jesus dava uma palavra a quilômetros de distância, aquela pessoa era curada. Porque Jesus ele não veio apenas para curar pessoas, mas a cura era muitas vezes aquilo que era evidente, mas por trás de toda a cura, Jesus queria revelar o teu reino, a tua verdade. Por isso que em cada cura, quando nós lemos, tem algo além daquela cura física, porque a cura física é para aqueles que estão com os olhos na terra e conseguem enxergar apenas a cura física. Mas quando nós lemos as Escrituras com os olhos espirituais, nós entendemos de fato qual é a verdade que está por trás daquela cura física. Jesus deixou evidências. E anos se passaram e nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre a cura de um cego em Betsaida. Porque ainda há evidências. A geografia, o tempo, não pôde apagar aquilo que Jesus fez. Nós nem sabemos o nome dessas pessoas, muitas que Jesus curou. Não sabemos nem o nome dos seus pais, mas uma coisa eu quero dizer. Aquele lugar foi tocado pela cura de Jesus na vida de uma pessoa. O que eu quero dizer é que na sua vida precisa ter evidências que Jesus passou aí. As pessoas, por onde você passa, elas precisam olhar e enxergar que há evidências que Jesus passou na sua vida. Nós hoje vamos falar sobre a cura de um cego, que eu nem sei o nome desse homem. Mas houveram tantas evidências que nós estamos aqui falando sobre a cura dele. Quando eu estava falando hoje com a Dani, ela falou assim, pastora, a noiva do Léo Décio, ela falou para mim assim, Chayene, falou assim, depois de um certo tempo, eu comecei a entender o porquê que o Léo Décio entrou na minha vida. Foi para que eu conhecesse Jesus de fato. Porque a fé dele, o amor dele por Jesus, fez ele
fez eu ver algo nele, fez eu ver Jesus através da vida dele. O Leodécio, ele voltou para casa, ele retornou ao seu lugar de origem, mas ele deixou evidências de que Jesus esteve o tempo todo na vida dele. E a maior evidência é quando você deixa um legado na vida de outras pessoas, e as pessoas podem falar algo sobre você dizendo: ele deixou uma marca de Jesus em mim. Eu quero ler em Marcos 8, versículo 22, é muito curtinho, até o 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocassem nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Senhor, aqui está a tua palavra. Anos e anos se passaram, mas ela continua viva. O mesmo Jesus que passeou nesse lugar, o mesmo Jesus que entrou nessa aldeia e mudou a vida de um homem, é o mesmo Jesus que passeia no nosso meio. Senhor, o Senhor só precisa estar no mesmo ambiente que nós estamos para que tudo seja transformado, Senhor. Senhor, aqui está a sua igreja. Eu quero repreender todo espírito de distração, todo espírito, Senhor, contrário ao teu querer. Essa é a noite de glória, essa é a noite de cura, essa é a noite onde a tua presença está sintonizada nesse lugar, meu Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu repreendo todo espírito de perturbação na mente, todo espírito do medo, todo espírito do pânico, todo espírito de depressão nesse lugar, porque Jesus entrou na aldeia, e quando Ele entra na aldeia e pega a nossa mão, Ele nos leva para o caminho de cura, Ele nos leva para o caminho de milagre, porque Ele é o milagre, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, e nós estamos diante da vida aqui. Obrigada, Senhor, por essa noite e por tudo que está sendo derramado sobre esse lugar, nessa atmosfera de cura e de poder, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aqui nós temos apenas uns 5 versículos, mas quando eu estava lendo essa palavra, meu Deus, quanta revelação tem apenas 5 versículos. A Bíblia diz que então chegaram a Betsaida, ou seja, Jesus e os seus discípulos chegaram e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus chegou naquela cidade. Jesus chegou em Betsaida. E quando Jesus ele chega, independente do lugar que você esteja, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus chega numa área mais escura, mais escassa, numa área de escassez, numa área de falência na sua vida, alguma coisa tem que acontecer. E o mais interessante é que lhe trouxeram o cego. Alguns amigos, algumas pessoas, elas levaram o cego até Jesus e eles mesmos começaram a rogar, a clamar a Jesus que tocasse nele. E quando eu estava lendo isso, meu Deus, como nós precisamos andar com pessoas que nos levem até Jesus. Não foi o cego que buscou Jesus. A Bíblia diz que trouxeram ele até Jesus e eles que rogaram. Eles que falaram: Jesus, cura ele, toca ele. Eles que clamaram. Nós precisamos andar com pessoas que nos apresentem Jesus. Nós precisamos andar com pessoas que nos apontem o caminho. E também precisamos ser pessoas que anunciem Jesus para as outras pessoas. Eu não sei se aquele homem não tinha fé suficiente, porque a Bíblia não fala que ele pede para ser curado nesse primeiro momento, mas fala que os amigos que estavam com ele, que rogam e que clamam para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. E Jesus
tomando o cego pela mão, ele leva para fora da cidade. Olha que interessante, Jesus, ele poderia ter curado aquele cego dentro da cidade. Ele poderia ter lançado uma palavra, tocado na vida do cego e curasse ele naquele exato momento ali. Não, mas Jesus tira o cego daquela cidade de Betsaida e leva para fora daquela aldeia. E ali Jesus, pegando ele pela mão, ele pega a saliva nos olhos, coloca a saliva nos olhos dele, impõe as mãos e pergunta: vês alguma coisa? E aqui é muito rica essa palavra, porque Betsaida era uma cidade de incredulidade. Era uma cidade onde Jesus, ele adverte sobre essa cidade, sobre uma cidade incrédula, uma cidade que com certeza tinha outros deuses, outros prazeres, outros amores. E muitas vezes, Jesus, ele precisa nos pegar pela mão e nos tirar de lugares que na verdade são a causa da nossa cegueira. Quando eu olho essa palavra, eu creio que Jesus, ele poderia até ter curado o cego dentro da cidade. Mas quando Jesus tira a cidade, isso me mostra que não adianta muitas vezes Deus fazer um milagre na nossa vida se nós continuamos em Betsaida. Betsaida é lugar de incredulidade. Betsaida pode ser o seu lugar de murmuração, de pouca fé, de questionamentos, de sentimentos, de amargura, de dores. Pode ser um lugar no seu passado que muitas vezes Jesus está te pegando pela mão para te tirar daí. E você continua pedindo um milagre, mas quando na verdade você precisa sair de Betsaida para você ver que o milagre está na sua frente. A cegueira daquele homem era muito mais uma cegueira espiritual do que física, quando eu estava lendo essa palavra. Porque tem lugares que nós estamos muitas vezes ocupando, que tem tamanha escuridão que cega nossa alma e nosso espírito. Betsaida é o lugar que faz você não enxergar Jesus. É o lugar de escuridão. Mas quando Jesus tira ele de Betsaida, desse lugar de incredulidade, esse lugar onde Jesus poderia até curar ali, mas se ele continuasse no mesmo lugar, ele continuaria sendo um cego espiritual. Muitas vezes Jesus precisa apenas nos mudar de lugar, pegar pela mão, para que nós possamos enxergar de fato a verdadeira luz da nossa vida e sair de lugares que estão nos trazendo cegueira na alma e no espírito. Às vezes lugares, Betsaida, às vezes é um sentimento que você tem guardado durante anos, que vem lá do teu passado. E você vem para a igreja, você pede milagre, Jesus já está falando assim: deixa eu te levar para outro lugar. Você só precisa sair desse lugar para você enxergar aquilo que eu tenho para você. Então Jesus pega pela mão. É interessante que Jesus sempre vai pegar você pela mão. Sempre. Jesus, ele tira o cego de um lugar. Ele provavelmente tinha amigos daquele lugar. Então ele tira ele de um lugar que era cômodo para ele. Se ele frequentava muito aquela aldeia, ele já era conhecido. Ele já sabia andar por aqueles lugares. Porque uma pessoa com deficiência visual, ela tem outras habilidades muito mais apuradas, auditiva, olfativa, olfato. Então, provavelmente era um lugar cômodo para ele. Era um lugar muito mais confortável. Mas eu quero dizer que quando Jesus quer te apresentar um novo caminho, ele vai mudar a tua rota. E ele vai te tirar de lugares que são muito cômodos para você. Por isso que a palavra, ela vai gerar um certo desconforto. Porque ela vai fazer você enxergar que o lugar que você está é Betsaida. Lugar que você não consegue enxergar a luz da verdade. Então ele tira ele da Betsaida, do lugar que ele já estava acostumado, do lugar que ele frequentava, do lugar que é cômodo para ele. Por isso que seguir Jesus vai exigir de você mudar a rota da sua vida. E isso sempre vai gerar renúncia. Vai ter que renunciar lugares. Vai ter que renunciar muitas vezes relacionamentos, sentimentos, amizades, para seguir o caminho, a rota perfeita da verdadeira luz na sua vida. E Jesus, ele tira ele da aldeia e ele começa a pegar saliva e coloca nos olhos, impõe as mãos e pergunta para ele: você vê
alguma coisa? No primeiro momento ele fala que ele vê homens parecido como que árvores que estão andando. É muito interessante porque aqui nós falamos de um milagre que eu não li em nenhuma outra parte da Bíblia, sobre um milagre que foi feito em 2 momentos. De repente você olhando, você fala assim, gente, ou as pessoas daquela cidade, será que Jesus estava com pouco poder nesse momento? E às vezes é isso que nós questionamos para Jesus. Jesus, ele entra na nossa vida, ele começa a operar a obra, ele nos tira desse lugar de incredulidade, ele nos dá uma nova chance e ele vai começar a fazer na nossa vida. Ele começa a fazer você enxergar o caminho que ele tem para você. E você, no primeiro momento, você enxerga como que homens, como que árvore. Porque você não tem uma visão tão clara das coisas do reino de Deus. Aqui mostra claramente que muitas vezes sempre para nós atingirmos um resultado, nós precisamos passar por processos. Essa é uma cura que fala sobre processos. E aí nós vemos para a casa de Deus e nós aceitamos Jesus e a gente se converte e aí Deus está começando a fazer uma obra na nossa vida, mas a gente não consegue ainda enxergar o projeto todo, a gente só vê homens como que árvores. Só que às vezes nesse momento a gente fala assim, Senhor, tá tudo muito bom, mas eu acho que eu vou voltar para Betsaida. E às vezes a gente, quando está no meio do caminho, nós nos decepcionamos, porque afinal a primeira visão que esse homem teve foi de homens, como que árvores. Porque ainda não temos uma visão completa das verdades do reino de Deus e olhamos homens de uma forma distorcida. Mas eu quero dizer que enquanto no seu caminho você ainda vê o homem como ele é, nas suas falhas, nos seus defeitos, nas suas imperfeições, você sempre vai voltar para Betsaida. No primeiro momento ele viu o homem. Ele poderia ter visto a face de Jesus mesmo de uma forma mais distorcida, mas ele olha homens, porque às vezes é nesse processo que nós estamos na igreja. Nós olhamos o homem de uma forma meio que distorcida, mas não olhamos como Jesus, com compaixão, com misericórdia. E a primeira coisa que fazemos é quando olhamos o defeito, a imperfeição, as falhas do outro, vou sair da igreja. Me decepcionei, fui traída, fui injustiçada. E aí permitimos que as raízes de amargura das feridas comecem a tomar lugar na nossa vida. E sabe o que nós fazemos a primeiro momento? Voltamos para Betsaida e começamos a gerar incredulidade dentro de nós. Eu vou cultuar a Deus em casa. Eu vou ficar em casa. Eu vou assistir online. Porque afinal, quando Jesus me tocou, a primeira coisa que eu continuo vendo são homens. Porque é um processo. Eu quero dizer que Betsaida é um lugar que todos nós vamos estar sujeitos, tendenciosos a querer voltar, se na caminhada não continuarmos com as mãos dadas a Jesus, até que Ele faça a obra completa na nossa vida. A cada caminho é um processo. Por isso que em Isaías 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O Senhor sempre esteve no mesmo lugar. Mas por que o profeta só viu o rei, só viu o trono, a glória, a majestade, a presença, só viu o trono de Deus quando o rei Uzias morreu? Porque na nossa vida com Deus, Betsaida e alguns amores e paixões precisam morrer para que nós possamos enxergar de fato Jesus na nossa vida. Enquanto aquilo que toma o lugar de Jesus na nossa vida não morrer, nós nunca vamos ver o trono, a glória e a majestade do Senhor sobre a nossa vida. Nunca. Por isso que hoje, infelizmente, quando nós abrimos aqui as redes sociais, nós encontramos muitas pessoas que se intitulam como cristãos,
fantasiando seus filhos. E eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu só quero dizer que pode ser que eles ainda estejam vendo homens como árvores. E vão para ver os bloquinhos de carnaval. Pode, pastora? Poder, você pode tudo. Só que ali no lugar de escuridão, você jamais vai ver o que Deus tem para sua vida. Betsaida é um lugar de incredulidade. E se nem Jesus quis curar em Betsaida, quem é você para caber nessa aldeia? Tem lugares que não cabem mais pra gente. Não é mais nosso número. Pode, pastora, você pode tudo. Só não vai ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida, se não mudar a rota da sua história. Pode tudo. Pode para Betsaida? Pode. Só que Jesus não vai fazer o que Ele tem que fazer lá na sua vida, enquanto você não sair desse lugar. Aquele homem foi levado por aqueles amigos. E ele poderia, naquele primeiro momento, falar: mas eu não estou vendo quase nada. Eu ainda não estou com a visão completa. Quer saber de uma coisa? O que eu ouvi falar sobre você, eu acho que é tudo história. Eu vou voltar para Betsaida. Ou aquele homem poderia ter falado assim: Senhor, já é suficiente para quem não via nada. Eu não via nada. Ver homens parecido com árvores já é muita coisa para quem não via nada. Mas eu quero dizer que à medida que você vai caminhando nas águas do Espírito, águas mais profundas Ele tem para a sua vida. Quer sair de uma vida medíocre? Permita ser levado pelas águas do Espírito. Permita sair desse lugar de Betsaida, lugar que te aprisiona, essa aldeia de incredulidade, esse lugar que às vezes está dentro da sua mente. Às vezes você vem para a igreja e só sabe murmurar, só sabe questionar, só sabe criticar a palavra. Saia desse lugar que tem criado raízes dentro de você. Arranca isso de dentro de você. Sabe o que mais agride um cérebro de uma pessoa? São palavras de murmuração. São pessoas que só reclamam da vida. Isso é tóxico para o cérebro. Porque o que você fala, você acaba engolindo aquilo e você se torna aquilo que você fala. Porque você começa a acreditar e viver aquilo que você fala. O pior do que aquilo que entra é aquilo que você fala, aquilo que sai da tua boca. Então aquele homem poderia ter falado: não, para mim tá bom por aqui. Eu acho que eu vou voltar para Betsaida e vou continuar enxergando dessa forma. E eu quero te falar que muitas vezes essa é a realidade de muitas pessoas que estão na igreja. Elas não querem renunciar, elas não querem se entregar por inteiro, e elas vivem acostumadas, elas vivem conformadas a enxergar com uma visão totalmente turva. E aí você caminha anos e anos, você vê o irmão vivendo coisas maravilhosas porque permitiu passar pelo processo, porque estava mais preocupado em viver o processo na obediência do que olhar para o resultado. E ele permitiu ser usado e moldado e transformado por Deus. E às vezes você está anos na igreja e você se acostuma em ver vultos, em ver uma parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero que essa noite o Espírito Santo Ele te tome de uma forma que possa revelar diante dos teus olhos espirituais coisas maravilhosas que Ele tem para você. Aquele homem, ele foi curado de uma cegueira na tua alma, no teu espírito. Porque curar é fácil. Jesus poderia colocar a mão nos olhos dele e você está curado em nome de Jesus. Pronto. Acabou. Mas à medida que você permite os processos, você vai experimentando coisas novas em Deus. Não volte para o caminho que te leva a Betsaida. Quando a gente olha para a vida de Sansão, em Juízes 14, você não precisa abrir, mas eu quero ler com você. Começa no 8 e no 9, eu vou ler. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Então Sansão voltou, ele ia casar,
nessa parte aqui, e ele volta para o caminho para ver o corpo do leão morto. E neste havia um enxame de abelhas com mel. Ele tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é o que o tomara. Sansão era um separado, um nazireu. Ele não podia comer nada que tivesse, nada morto. Ele não podia tocar em nenhum cadáver, nada que estava morto. Ele era um separado. Mas a Bíblia diz aqui que ele voltou e apartando-se do caminho, ou seja, mudando a tua rota, desviando a tua rota, ele resolveu olhar o corpo de um leão morto. Eu quero dizer que muitas vezes nós estamos caminhando diante das promessas que Deus tem para nós e nós decidimos olhar o que Betsaida tem. Decidimos olhar aquilo que já cheira mal, aquilo que já está morto. Eu quero dizer que quando você liga a televisão para ver o que está acontecendo aí fora, você está olhando o corpo de um leão morto. Você já está olhando aquilo que cheira mal. Mas muitas vezes, quando você é cego espiritualmente, você sabe que o corpo do leão é morto, que cheira mal, mas você se encanta com os prazeres que aquilo oferece, que é o favo de mel. O diabo, ele sabe como te atrair. O diabo, ele sabe como te seduzir. Você sabe que não agrada a Deus, mas você olha, mas tem mel, tem favo, tem algo que é doce para minha carne. Mas você não esquece que por trás daquilo que aparentemente pode dar prazer à tua carne, traz morte ao teu espírito e às tuas emoções. Então Sansão, Deus tinha um grande projeto na vida dele, mas ele decidiu se desviar da rota que Deus tinha para ele. Eu quero dizer que Deus tem projetos para a tua vida, mas se todas as vezes você decidir parar a tua rota e olhar para Betsaida, olhar o que cheira mal, olhar o que te deixa cego, você jamais vai tocar naquilo que Deus tem para a tua vida. Você já viu quando você está pegando uma estrada e às vezes você erra o caminho e você tem que voltar tudo de novo? Isso aconteceu na nossa viagem, não foi, Trancoso? Estava entrando, nós erramos o caminho de Arraial para ir para o aeroporto. E aí erramos. Aí tivemos que voltar tudo de novo. O que nós fizemos? Perdemos tempo. Todas as vezes que a gente decide olhar para Betsaida, para o mundo, para os prazeres que o mundo tem, mas que são passageiros, nós estamos perdendo o nosso tempo. E vamos ter que voltar tudo de novo. E aqui seguindo, Jesus sabia que ele não estava vendo tudo. Mas Jesus decide perguntar para ele. Porque todas as vezes que Jesus faz uma pergunta, é para nós questionarmos a nós mesmos. O que você tem visto, igreja? Nessa caminhada com Jesus, o que você tem visto até hoje? Até aqui. Nessa caminhada. Se você ainda vem para a igreja, se você ainda para a sua caminhada porque homens te magoam, você precisa continuar firme nas mãos de Jesus, porque ainda não acabou a cura que Ele quer fazer na sua vida. O seu marido está na igreja, mas eu quero dizer que isso ainda não é suficiente. Jesus quer trabalhar em toda a tua casa. Jesus tocou no teu casamento, ainda não é suficiente. Ele quer a partir de você tocar nos casamentos que envolvem o teu bairro. Ele quer que você seja usado por Deus para que você toque a vida de outras pessoas. O que eu estou falando é que quanto mais a gente caminha com Deus, mais águas profundas Ele vai revelando para a nossa vida, mais mistérios, mais coisas do reino é entregue a nós. A sua casa servirá ao Senhor. Hoje é só você, mas eu creio que amanhã vai ser seu marido ou sua esposa, os seus filhos, vai ser a sua família, porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, deixe rastros e evidências de que Jesus está te tocando. Não pare apenas do teu milagre. O milagre é muito pouco perto daquilo que Deus quer fazer. O que Jesus queria mostrar para esse homem, há um processo.
Não apenas uma cura física, porque a cura física eu poderia fazer agora, como eu fiz na vida de muitos. Mas o que eu quero com você, cego de Betsaida, é mostrar que comigo é além de uma cura física, é ser usado para o reino de Deus. É curar você, curar a tua alma, implantar valores do reino, implantar o reino de Deus que está em mim e em você. O reino de Deus não está aqui nem acolá, ele está dentro de você. Então quando ele cura aquele homem, ele não quer curar só no físico, ele quer curar na alma, nas emoções, ele quer curar no seu espírito, porque ele quer usar, porque Deus não descarta pessoas, mas ele usa da forma que vem até ele. Deus não vai descartar você. E ele segue dizendo assim: este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente Jesus lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ele ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Jesus toca novamente. Aqui não diz que ele via pessoas, mas eu vou viajar aqui, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando que a primeira coisa que eu queria ver nesse momento seria o rosto daquele que me curou. Sabe quando você é operado por um médico e você quer ver o rostinho dele ali, mesmo tapado no centro cirúrgico, porque te traz confiança? Eu fiquei imaginando isso nesse texto. Eu falei: Senhor, eu queria te ver em primeiro lugar ali na minha frente. E isso me mostra que no primeiro processo da caminhada desse homem, ele via pessoas falhas, imperfeitas, mas ele não parou. E quantas vezes, às vezes você que está me assistindo, está magoado, foi ofendido, foi decepcionado pela igreja, não a igreja, Cristo, mas por pessoas. Eu quero dizer para você: não pare a caminhada. Jesus tem algo a mais para você. Não olhe para o reino na ótica, através da lente dos homens, mas olhe através da lente de Deus. Nesse segundo momento, a sua visão foi totalmente restabelecida, e eu creio que ele viu Jesus. Ainda está vendo o quanto falhas são as pessoas? Prossiga até que você veja apenas Jesus através das pessoas. Continue a sua caminhada. Eu quero dizer que essa noite o Senhor, ele tem um segundo toque na tua vida. O primeiro toque parecia que você, por algum momento, queria voltar como os discípulos para Betsaida. Mas eu quero dizer: aguarde, porque hoje é a noite do segundo toque. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Pessoas às vezes estão desanimadas na caminhada, estão orando durante anos por uma causa. Eu quero dizer que o Senhor é o Deus do segundo toque. Jesus, ele não parou o processo da tua vida. Ele só está te amadurecendo. Ele só está te preparando para o milagre completo na sua vida. Esse cego, ele ficou até o final. Ele continuou com as mãos em Jesus. Ele poderia ter falado: eu vou voltar para Betsaida, lá afinal é um lugar confortável para mim, eu já estou acostumado a ser cego tanto tempo. Não se acostume com a cegueira. Jesus não te criou para isso. Não se acostume a carregar dores do teu passado. Não se acostume a viver na aldeia de Betsaida. Esse lugar não é para você. E Jesus fala: não volte. Por que Jesus advertiu ele para não voltar para Betsaida? É porque tem certos lugares que promovem dor, promovem cegueira, promovem doença e promovem enfermidade na nossa alma. Não se tratava de uma cegueira física apenas, se tratava de um lugar que gerava cegueira. Vai para perto de Jesus, ele é a luz que você precisa. Não é que tinha cegueira. Aquele lugar promovia cegueira porque era um lugar de escuridão e de trevas. No lugar todo escuro você não consegue ver a luz.
Mas quando você anda de mãos dadas com Jesus, por mais que você não esteja vendo por completo, Ele te guia, Ele te sustenta, Ele te conduz para o lugar que Ele quer para a sua vida. É muito lindo que Jesus pegou, da mesma forma que aqueles homens trouxeram Ele, porque Ele era cego. Um cego, qualquer um que pega, leva. Ele não tem muitas vontades, muitas decisões. Mas uma coisa Ele queria, era estar diante com aquele que poderia trazer vida. Porque você concorda que uma pessoa que não enxerga, ela tem a sua vida privada? Jesus quer fazer com que você não tenha mais uma visão limitada. E às vezes a gente está na casa de Deus, mas com o nosso coração em Betsaida, cheia de amargura, cheia de murmuração. Mas eu quero dizer que essa noite o Senhor vai tocar na tua vida. É o segundo toque, é o toque que fez aquele homem ver Jesus. De repente você não consegue mais ouvir Jesus, não consegue mais entrar no quarto e ter o seu momento de intimidade com Deus. Você vai falar: pastor, eu estou tanto tempo sem ouvir Jesus. Você vai ver essa noite. Essa é uma noite que você está vendo Jesus, tirando toda a cegueira do teu coração. Por muito tempo fizeram você acreditar que aquele era o lugar para você, porque para ele, que era conduzido e guiado por pessoas, tanto faz o lugar. Mas não tanto faz não. Há um lugar que Deus tem reservado para você. É perto da voz dele, é perto da face dele. Há um segundo toque de Jesus essa noite aqui. Betsaida nunca mais. Quando nós vamos para uma outra cura, a cura de um paralítico do tanque de Betesda. Eu estive nesse lugar. Hoje tem ruínas, mas eu sei que Jesus esteve ali. Às vezes as pessoas podem olhar para a sua vida e ver ruínas. Não importa, Jesus está aí. A terra era sem forma e vazia, até que a presença do Espírito de Deus pairou sobre a terra e tudo fez sentido. Aí quando nós vamos para o tanque de Betesda, ali tinha um paralítico durante 38 anos. E naquela tradição, ali eles esperavam a agitação das águas, que era como se um anjo tivesse descido. Enfim, a esperança dele estava em outras coisas. Até que Jesus chega. Olha que interessante. Você não vê Jesus curando outras pessoas naquele tanque. Tinham muitos enfermos naquele lugar. Aquele lugar é tomado de pessoas enfermas. Mas Jesus, ele vai naquele homem que por 38 anos era um paralítico. Ele fala assim: levanta, pega a tua maca e anda. E eu fiquei: Senhor, quando o Senhor curou o cego, um outro cego no caminho, o cego tirou a capa, lançou a capa, que era só condição de pedinte, mostrava a tua vergonha, mas mostrava também a tua riqueza. Era sua pobreza, porque era a aprovação de Roma que ele podia ser o pedinte. Então era o seu tudo e era o seu nada, porque também revelava a sua miséria de pedinte. E ele lança a capa, mas quando o Senhor cura o paralítico no tanque de Betesda, o Senhor fala: levanta, pega a tua maca e anda. E a Espírito Santo começou a falar para mim: não volte ao teu passado. Não dê desculpa para voltar em lugares que Deus já te tirou. Tirar a maca, levantar, é dizer o seguinte: não tem mais nada que te prenda no passado, porque a maca agora, você está ressignificando a tua condição de paralítico para curado por Jesus. Então não permita ficar preso no passado de amargura, de falta de perdão, de dores, de raízes de rejeição. O que fizeram com você não se refere a você, se refere a quem fez. Então pega a tua maca e ressignifica a tua dor. Você foi rejeitado por muitos, mas você não foi rejeitado por Jesus. Você não foi rejeitado por Jesus. Ele te escolheu. Eu entendo que quando ele passava com a maca, ó, eu era coxo, eu era paralítico, ó, olha aqui, não preciso mais disso.
o que você não precisa mais. Não volte no passado para pegar. Ressignifique a tua dor, dizendo: a dor gerou propósito em mim. A dor gerou testemunho. O que fizeram comigo não importa, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Então não volte para o lugar que Jesus já te tirou. Essa é uma noite do segundo toque. Se você ainda vê como árvores, se você ainda vê num ângulo muito longe daquilo que Jesus tem para você, se você ainda murmura, se você ainda está querendo voltar em Betsaida, no lugar de pecado, de prostituição, de vício, que Jesus já te tirou desse cenário, de pornografia, tantos lugares que Jesus já te tirou. Saia desse lugar, porque tem o segundo toque. E o segundo toque desse homem ficou registrado aqui. E o segundo toque na sua vida: gerações e gerações vão se beneficiar daquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Os teus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, eles vão ser tocados, porque o segundo toque alcançou a tua vida. E toda pessoa tocada por Jesus deixa evidências, deixa rastros. Essa é uma noite de cura. Vem aqui na frente você que quer receber o segundo toque de Jesus de cura. Você que está enfermo no seu físico, enferma na tua alma, Jesus está nesse lugar. Eu quando li essa palavra, eu falei: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais um toque, Senhor, porque ainda eu vejo num ângulo diferente daquilo que o céu tem para mim. Eu preciso ser tocada por Jesus. Essa é uma noite de cura. É uma noite que o Espírito Santo está tocando a tua alma. Aqueles discípulos, eles voltaram a pescar, mas Jesus apareceu na praia, meio que para dizer: eu não desisto de vocês. E eles, depois da morte de Jesus, depois que Jesus volta, ele aparece, depois ele volta para o Pai, ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que vai direcionar a tua vida, aquele que você vai ser cheio da presença deles e vai fazer e vai falar coisas, oh Senhor, que não vem do homem, mas vem do céu através da sua vida. Eles começaram a pregar com ousadia, a curar, a fazer coisas tão grandes e maravilhosas, porque um homem que permite não voltar para Betsaida, esse homem está cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus toque a tua igreja, para que os meus olhos estejam apenas voltados para ti. Eu não quero voltar para Betsaida, mesmo diante das aflições, das perseguições. Aqueles discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles eram um homem com medo antes disso, frustrados, que mudaram a tua rota, voltaram a fazer o que eles faziam antes. Quando eles foram cheios da presença, eles não tinham mais medo de morrer. Eles entregaram a sua vida para Jesus com ousadia. Eles sabiam que eles seriam mortos pelo Evangelho, mas eles sabiam que o reino não poderia ser paralisado. Que nessa noite você seja um guardião da presença de Deus, um guardião do maior presente que o Senhor deixou para nós, que é o Espírito Santo de Deus. E que nada e ninguém possa roubar aquilo que o Senhor está derramando sobre a tua vida. Que você deixe evidências, rastro, através das suas atitudes, através do teu posicionamento, de quem é o seu Pai. Eu estava aqui orando, o Senhor me mostrou que, assim como aquele homem, o Senhor usou através de uma cura física um meio de entrar na vida dele, para mudar a cegueira no espírito e na alma. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para nos atrair. E a gente acha que a gente só precisa de uma cura física, mas o Senhor, Ele quer mais profundo. Porque Ele não é um médico. Sabe quando você vai num médico especialista numa área? Ele só vai ver aquela área.
Senhor é especialista em todas as áreas. Ele é o Rei dos reis, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Às vezes Ele usou uma enfermidade no teu físico para te atrair, porque a maior cegueira e maior enfermidade está dentro de você, que às vezes é a paralisia da tua alma, do teu espírito. Por isso que essa noite o Senhor trouxe aqui pessoas com enfermidade no físico, porque Ele quer curar além do físico. Ele quer curar a tua alma. E eu quero orar por você que veio aqui com enfermidade no físico, às vezes nas suas emoções. Eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. É com você que Deus está falando. Aquele cego, ele chegou até Jesus por causa da cegueira, mas a maior cegueira era provocada pelo lugar que ele estava. Às vezes Deus quer te tirar de lugares, por isso que Ele permite você estar vivendo o que você está vivendo hoje, porque Ele só quer te atrair para um outro lugar, porque a enfermidade é gerada pelos lugares que você está, e há um lugar em Deus de intimidade e de relacionamento, aonde Ele entra na nossa alma, no mais profundo da nossa alma. Nós conseguimos entender de fato quem nós somos e por que certos lugares não cabem mais para nós. Eu quero orar por você. Senhor, o Senhor trouxe aqui pessoas enfermas no físico, mas assim como esse cego de Betesda foi curado, Betsaida foi curado por inteiro. Eu creio que essa é a noite que o Senhor marcou para entrar nessa aldeia aí espiritual, pegar essa pessoa pela mão e mostrar que há um caminho de vida, há um caminho de luz, há um caminho de esperança que você só se encontra em Jesus. O que você precisa essa noite é apenas um encontro com Jesus. Senhor, cura, Senhor, visita essa pessoa essa noite, meu Pai. Você que está nos assistindo, creia que o Senhor está te visitando essa noite. O Senhor está tocando na tua enfermidade e você será curado em nome de Jesus. Recebe a cura. Apenas uma palavra, apenas o toque de Jesus que você precisa. Recebe a cura em nome de Jesus. E a igreja diz amém, e os céus concordam e dizem amém, em nome de Jesus.